E aí, meu povo, na luta ou nas lágrimas? Ó, vamos pensar um negócio aqui. Se você tivesse a oportunidade de viver por um ano com várias pessoas que passaram em medicina em um curso bem concorrido, a sua forma de estudar mudaria completamente. Você ia descobrir que diversos conselhos que as pessoas dão por aí são lendas e não colocam ninguém na faculdade. Faz uma continha comigo. Quando eu entrei em medicina, minha turma tinha 41 pessoas. Quando eu entrei, existiam outras 5 turmas na faculdade que tinham 40 alunos cada uma. Só aí já foram 240 pessoas no mesmo período em que eu fiz medicina. A cada ano de medicina, uma turma de 40 alunos ia embora e uma turma nova de 40 alunos chegava. No total, foram 440 alunos que eu conheci e tive a oportunidade de conviver com eles ao longo dos 6 anos de medicina. Só que são 440 pessoas que passaram em um vestibular super concorrido e que conseguiram ser aprovados em medicina numa universidade federal. Você consegue imaginar o valor dessa experiência? Eu entrei em medicina já sendo engenheiro e tinha todo o interesse do mundo em como as pessoas fazem para ser aprovadas. E aí a coisa fica interessante. Caí no meio desse mundo de pessoas que tinha conseguido ser aprovado em medicina. Não existia um lugar melhor no mundo para entender como funciona essa coisa de ser aprovado num curso de alta concorrência. Muitas vezes eu conversei por horas com os meus amigos sobre o que eles fizeram para ser aprovado. E se a gente tem a ideia de que todo mundo fez a mesma coisa, quando você passa por uma experiência como essa, você descobre que nada é mais distante disso. A cada conversa que eu tinha, eu conseguia entender melhor qual era a diferença entre as pessoas que estavam tentando entrar e as pessoas que conseguiram entrar. Ué, mas você também não passou? Você já sabia como faz para passar. Vê se você consegue entender a diferença entre me basear só na minha experiência pessoal sobre como ser aprovado e me basear na minha experiência pessoal mais a de outras 400 pessoas que também conseguiram passar. Não dá pra gente ter uma visão de qualidade quando a gente tem só a nossa visão sobre as coisas, mesmo que ela seja uma visão correta. Buf! Por mais que eu tenha uma experiência de sucesso na aprovação em medicina, não dá para perder a oportunidade de descobrir como várias pessoas fizeram isso e talvez descobrir até caminhos melhores do que o meu. Conversando com vários dos meus amigos, eu consegui enxergar 2 extremos. Um dos extremos é um amigo que estudou por 7 anos para ser aprovado e o outro, um amigo que passou direto do 3º ensino médio para a faculdade de medicina. Daria para fazer um vídeo com cada uma das histórias de aprovação que eu conheci dentro da medicina. Mas aí não seria um vídeo, seria uma novela e eu não cheguei nesse ramo ainda. Por isso eu escolhi 2 extremos e daria para colocar todas as histórias de pessoas aprovadas em medicina que eu conheci entre um extremo e outro. Entender o que esses 2 fizeram para ser aprovado pode mudar completamente a sua preparação. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Quem nunca ouviu a história de alguém que ficou vários anos estudando para entrar em medicina? Esse meu amigo que fez medicina comigo começou aos 18 anos a tentar e só conseguiu passar aos 24. 7 anos até conseguir. Aí tem a galera que olha de fora e fala: não compensa, muito tempo com a vida parada, dava pra ter feito vários cursos nesse meio tempo, que desperdício de vida! Aqui no canal eu sempre vou me preocupar em separar o que é uma opinião rasa, superficial, que não serve pra nada, de uma opinião mais embasada que serve pra mudar a forma como a gente pensa sobre as coisas. E uma das maneiras de entender o que é uma opinião rasa e superficial de uma opinião que pode mudar as coisas é perguntar pra essa pessoa que passou 7 anos tentando entrar qual é a visão dela sobre isso. E eu perguntei. E ele só falou uma coisa: rapaz, ainda bem que eu passei. E largou uma risada, claro, também riria muito, podia ser um choro se não tivesse passado. E ele disse que várias vezes ao longo desses 7 anos pensou em desistir, mas aí ele olhava o tempo que ele já tinha colocado nisso e não tinha coragem de jogar fora esse tempo. No fundo eu senti que ele estava preso. Ele não desistia porque já tinha colocado muito tempo e quando ele não desistia ele colocava mais tempo, tornando mais difícil desistir e seguir outros caminhos. Ele sabia que não era normal uma pessoa ficar tentando por 7 anos entrar em medicina. E aí eu fiz uma pergunta que pode ser chata, mas entre amigos não tem pergunta chata. Eu perguntei pra ele: cara, o que você acha que você fez de errado? E ele não fez muita cerimônia pra responder, não. Eu acho que eu preferi fazer o que todo mundo fazia porque eu morria de medo de fazer alguma coisa que ninguém tinha tentado fazer ainda. Aos 18 anos, quando ele saiu do ensino médio, prestou e não passou, ele decidiu assumir o pacotão básico de quem quer passar. Cursinho, mais vida de sofrimento. Assistia todas as aulas, fazia todos os exercícios da apostila, não perdia simulado e tava sempre com a carinha de depressão. Não passou no primeiro ano de cursinho. Ao invés de pensar, o que faltou? Pensamento rígido, certeiro e sólido na cabeça. É só eu continuar que a minha hora vai chegar. Ele tinha razão, chegou 7 anos depois. Hoje ele é um bom médico e quanto mais tempo passa, menos esses 7 anos importam, certo? Não sei se eu tenho certeza disso. Pela perspectiva dele, era o caminho que tinha pra passar. Ele se agarrou nesse caminho, pum!
passou 7 anos depois. Mas em 7 anos a vida de um ser humano muda tanto. Compara um recém-nascido com uma criança de 7 anos. Compara um adolescente de 15 anos com um jovem de 22. Com 30 anos eu não era médico. Com 37 eu já era médico e capaz de fazer um monte de coisas que com 30 anos eu nem sonhava que seria capaz de fazer. Esse meu amigo investiu 7 anos da vida dele em uma atividade única principal, passar em medicina. Deu certo nesse sentido, mas e nos outros sentidos que a vida tem? Sinceramente eu não sei dizer se uma coisa compensa a outra. Óbvio que hoje ele tenta compensar esse tempo que foi tentando viver mais a vida. Será que todo mundo precisa passar por isso? Trazer a aprovação para casa deve tomar o mínimo do tempo da nossa vida, porque tem muito mais coisa no mundo pra gente fazer. Eu gosto de pensar em uma jornada de aprovação intensa, curta e inteligente, pra gente se libertar logo e fazer outras coisas na vida. Fazer medicina pra mim foi muito mais relevante do que me preparar pra ser aprovado em medicina. As experiências que eu vivi durante o curso foram infinitamente maiores do que as experiências que eu vivi durante a minha preparação. Mas peraí, agora nós estamos trabalhando com óbvio aqui, né? Todo mundo pensa assim, não? Aí que você se engana. Quem nunca passou pela experiência de ser aprovado, corre o grande risco de entender que o clímax da vida é ser aprovado. E começa a achar que vale a pena investir tudo pra alcançar isso, quando na verdade isso não é tanta coisa assim. Pronto, agora tá falando que não vale a pena ser aprovado. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que ser aprovado é bacana, mas o que tá pra lá da aprovação é muito mais legal do que ser aprovado. Por isso que a gente tem que fazer isso rápido, de maneira inteligente, curta, intensa. Até esse meu amigo, quando ele se formou e a gente tava conversando na formatura, ele me falou, cara, eu gastei 7 anos pra entrar e chegar aqui, mas hoje eu tenho certeza que eu conseguiria fazer isso muito mais rápido. Essa frase ficou na minha cabeça. Eu poderia fazer isso muito mais rápido. E se ele era um cara que estava no extremo de gastar 7 anos para entrar, claro, tinha o pessoal que estava no outro extremo, que passou direto do terceiro ensino médio. E conversando com esse pessoal que passou direto, perguntando onde eles estudaram, de onde eles vieram, eu percebi que não existia uma rede grande, famosa, de onde todos eles vinham, ou a maioria deles vinham. Tinha gente que vinha de rede grande, tinha gente que vinha de escola local, sem fama nenhuma, tinha gente vindo de todo lugar. O que me faz acreditar que a grande diferença não é a escola que o cara estuda, mas o comportamento que ele assume durante a escola. Então, peraí, nós vamos definir aqui que o certo é passar direto do ensino médio para a faculdade. Eu não acho que tem um certo que vale para todo mundo, mas se eu pudesse escolher ficar em algum ponto entre passar direto no ensino médio e passar dentro de 7 anos, eu acho que a minha opção seria tentar passar mais perto do ensino médio. E a galera que passou direto do terceiro ensino médio fez alguma coisa ou algumas coisas que evitaram que esse processo demorasse tanto. Um dos meus amigos que entrou direto do terceiro ensino médio tinha 17 anos quando entrou em medicina e fez 18 anos no primeiro ano da faculdade. Praticava esporte, tinha espinhas, se apoiava no grupo social dele, jogava videogame e queria muito chamar a atenção das meninas. Como assim? Entrou na faculdade e era um carinha normal desse tipo aí? Eu prefiro não usar a palavra normal, eu diria que ele é uma pessoa comum. Ele era um ordinário, no melhor sentido da palavra, ele vai entender. Conversando com ele, você dificilmente diria que ele era um aluno do primeiro ano de medicina de uma universidade federal, a menos que você seja uma menina bonita que ele queira conquistar. Aí, essa história da medicina vai surgir no primeiro minuto. Oi, o que você faz? Você deve estar se perguntando por que eu tô com esse teto no pescoço, né? É que eu faço medicina. Você quer escutar um soprinho inocente aqui? Conversando com ele sobre a escola, eu perguntei pra ele como tinha sido essa parada de entrar direto do terceiro ensino médio pra faculdade. E é interessante porque ele descreveu a escola como uma bolha que fazia coisas que só funcionavam dentro da escola. Escola você sabe como é que é, né? Essa parada de fazer um monte de trabalho que ninguém lê, fazer prova pra tirar nota e tentar ser aprovado, feira de ciências, que podia chamar feira de nota, porque todo mundo só participa porque quer as notas, e aula. Muita aula. Aula demais! Um dia esse moleque descuidou das provas e tirou uma nota baixa. A escola, séria, preocupada, entrou em contato com os pais pra dizer que o menino tinha tirado a nota baixa. Os pais dele eram separados, não tinham um relacionamento muito bom. Aí fica aquela coisa, a mãe faz o discurso dela e já comunica o pai dizendo que o menino tá com problema pra ele fazer o discurso dele também. Não tem uma combinação pros dois concentrarem as forças, dar um Hadouken no moleque logo e aí acabou ali, né? Ele toma um Hadouken na mãe e um Hadouken do pai. Aí a mãe fez o sermão. Beleza, o pai, atarefado, ligou pra ele no fim da tarde pra falar sobre essa parada da nota e falou um negócio esquisitíssimo, porque o cara tava bem apressado e falou uma parada assim: ó, eu não tô muito aí se você tá tirando nota baixa na escola, desde que você esteja usando o seu tempo pra fazer alguma coisa interessante que torne você diferente dos outros. A escola é um lugar perfeito pra fazer um monte de gente igual. Se o preço pra você se tornar um cara diferente for tirar nota baixa, meu, que seja. Só que tem um detalhe, também não vai deixar a escola ficar me ligando por causa das suas notas baixas. Você consegue resolver isso aí, né? Ele disse que esse bate-papo com o pai dele foi tão libertador que ele assumiu imediatamente uma coisa na cabeça dele. Então, peraí. Se eu conseguir fazer uma parada relevante no fim da escola, eu preciso me preocupar com muito menos dessas coisas todas da bolha da escola aí? Interessante isso aí.
Aí ele disse que pensou que coisa relevante a escola poderia trazer para ele. E um dia veio o estalo. Já sei. Vou passar no vestibular direto do terceiro ensino médio. Isso é uma coisa diferente. Tá todo mundo tentando fazer as coisinhas da escola, chega no final, fica aquele desespero, presta, não passa, aquele choro, cursinho e tal. Vou resolver isso. Se ele conseguisse matar isso, ele conseguiria driblar toda a burocracia da escola, chegar no final do terceiro ensino médio, ser aprovado e sair liso dessa vida toda. Aí começaram algumas ideias para resolver isso e a primeira coisa que ele fez, pegou algumas provas de vestibulares anteriores e começou a dar uma olhada. Passou algumas semanas analisando as provas e depois acabou decidindo, vou ficar só com as provas do Enem. A maioria das vagas estão no Enem e se eu tentar analisar 10 vestibulares ao mesmo tempo em que faço a escola, vai comer todo o meu tempo e a estratégia vai ter saído pelo buraco. Pegando as questões do Enem, ele percebeu que algumas questões eram muito fáceis, outras nem tanto, mas descobriu que com alguma organização ele conseguiria dar um jeito nessas questões também. Eu quis saber dele como é que funcionava essa coisa de organizar a escola e fazer essas provas do Enem. Se ele fazia todo dia, se ele fazia de vez em quando, como é que funcionava essa estrutura de rotina? E ele me deu uma resposta que eu achei tão interessante. Todo santo dia eu ficava 5 horas na escola. Não só eu, todo mundo. Então se eu queria ser diferente, não bastava eu ficar as 5 horas e depois não fazer nada. Então eu tinha que fazer questões todos os dias. No período que o pessoal saía da escola é que eles não faziam as questões e eu ia fazer as questões. Tinha vez que no meio da aula do professor, eu baixava a cabeça aqui, ó, e ficava fazendo umas questões porque a aula não me interessava tanto. No começo ele disse que as questões que os professores ainda não tinham dado aula, ele pulava e pegava só aquelas que já tinham aula. Pensando nessa ideia de ser diferente, de novo, outra ideia. Se eu ficar pulando aquilo que o professor não deu, eu tô fazendo igualzinho todo mundo, porque na verdade todo mundo fica só esperando o professor dar a matéria para depois fazer as coisas. Se eu quisesse ser realmente diferente, eu tinha que pegar as questões que o professor ainda não deu e brigar em cima delas. E foi isso aí que eu comecei a fazer. E sabe o que é interessante? O fato de ter feito isso e todo dia colocar um tempo dele fazendo questões no Enem, não explodiu as notas dele na escola. Quando tinha a prova, ele estudava o suficiente para tirar nota e o pessoal não ficar ligando para os pais dele incomodando. Como ele precisava aprender muita coisa sozinho para resolver aquelas questões do Enem que ainda não tinha tido aula, ele começou a buscar alguns recursos na internet, materiais e tal, e começou a achar muita coisa boa. Começou a perceber que tá tudo ao alcance de um clique, às vezes, de uma pesquisa um pouco mais aprofundada, e começou a ganhar muita facilidade nesse lance de, não sei fazer essa questão, preciso encontrar como me ajudar a resolver isso. E esse recurso que ele adquiriu poderia fazer com que ele tirasse nota 10 na escola com muita facilidade, mas ainda assim ele não se aplicou a fazer isso. Não tinha muita coisa de diferente em tirar nota 10 na escola. Quando ele prestou o Enem, foi aprovado em medicina, a escola jogou aquela faixona na frente dela com o nome do moleque dizendo: temos um campeão, passou em medicina. E imediatamente ele se tornou o anônimo ilustre. Ele não era uma estrela das notas e nem de longe era uma das grandes apostas de sucesso dos professores, do diretor, da coordenadora. Mas ser aprovado numa faculdade federal de medicina, não tem como você ficar discutindo. Cai no barco e comemora junto, porque, se você errou as previsões, o problema é seu, o moleque tá lá dentro. Seguindo a onda do negócio, o diretor convidou esse menino no outro ano para aparecer no colégio e fazer uma palestra para os alunos, bater um papo com a molecada. Ele disse que foi muito estranho porque durou só alguns minutos a conversa dele com a galera. Meio que a coisa aconteceu assim: meu pai disse que não se importava muito se eu tirasse nota baixa na escola desde que eu fizesse alguma coisa interessante com o meu tempo. Comecei a resolver questões do Enem todo dia, estudava o mínimo para as provas da escola só para tirar um pouquinho de nota, não ligava muito para os trabalhos, às vezes até resolvia questões dentro da aula do professor. Acho que foi isso. O bandido contava isso aí e dava risada porque ele achou a situação toda muito bizarra. Ele disse que ficou uma situação meio desconfortável porque ele sentiu que a escola não soube lidar muito bem com a fala dele. O fato é que cada um tem os seus eventos particulares na vida que abrem as possibilidades de a gente escolher uma rota ou outra. Esse meu amigo que passou direto do terceiro ensino médio para a faculdade de medicina entende que a conversa com o pai dele foi um desses eventos. A escola é perfeita para fazer pessoas iguais. Gaste seu tempo para ser diferente. Buf! As coisas mudaram. O meu amigo que estudou por 7 anos para entrar em medicina percebeu que existia uma forma de fazer isso mais rápido. Buf! Existem outros caminhos. Os dois passaram em medicina, os dois são médicos hoje. E de alguma forma, todo mundo que passou precisou tomar uma rota mais particular, bem pessoal. Alguns chegaram nisso mais perto do ensino médio, alguns mais distantes. E a diferença entre eles não é o grau de inteligência nem o grau de esforço, mas a sensibilidade para entender que precisa começar a fazer alguma coisa diferente. Buf! E a história desses meus amigos me ajudou a definir como eu quero que o Doodle ajude você a trazer essa aprovação para casa. E pensando em trazer a aprovação para casa em essência,
seria o Doodle ajudar você a descobrir quando você precisa começar a fazer algo diferente do que todo mundo faz. Quando a gente escolhe questões personalizadas para você, quando a gente entende que você tem um caminho pessoal e único, quando a gente mostra para você onde estão as suas dificuldades para que você possa lidar com elas, nós estamos exatamente mostrando um caminho diferente e pessoal que pode trazer a sua aprovação para casa o quanto antes. Foi um prazer imenso compartilhar esse vídeo com você. E se você tem um amigo que não consegue desapegar desses caminhos sem futuro, ajuda o cara, manda esse vídeo para ele. Valeu!